O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água, e Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria a água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, eu vejo que és um profeta. Os nossos pais adoram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas essas coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra, e disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos nesta caminhada belíssima de preparação para a Páscoa, esse tempo da Quaresma. E a liturgia da palavra dos finais de semana da Quaresma são uma verdadeira catequese. Não é à toa que na igreja primitiva os catecúmenos, aqueles que iniciavam a fé, eram preparados para receberem os sacramentos
durante toda a quaresma, nas liturgias quaresmais e na noite santa da ressurreição do Senhor, da vigília pascal, recebiam os sacramentos. E tanto no evangelho do domingo passado, que nós meditávamos a transfiguração do Senhor, como neste evangelho que acabou de nos ser proclamado, nós temos uma imagem clara da paixão do Senhor. Na semana passada, quando Jesus se transfigura para os seus discípulos, ele antecipa na visão a glória da ressurreição, mas que antes dele ressuscitar, ele teria que passar pelo sofrimento da paixão. E no evangelho de hoje, esse encontro com Jesus, aliás, de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó em Sicar, também é uma imagem clara da paixão do Senhor. Por isso João diz que esse encontro acontece ao meio-dia. E ele utiliza uma expressão: cansado da viagem, Jesus senta junto ao poço. E nós sabemos que a hora sexta, a hora do meio-dia, foi a hora de Jesus. Foi a hora que ele foi pregado na cruz. Cansado depois de ter carregado o patíbulo, ele então é pregado na cruz. E ali, quando é crucificado e depois tem o seu coração ferido, aberto pela lança, como o próprio João testemunha, do seu coração aberto e ferido vai jorrar sangue e água. E esta água que jorra do coração aberto de Jesus, é a esta água que é a fonte da vida eterna, que para nós é a água do batismo. Por isso, nesse diálogo bonito com Jesus, de Jesus com a samaritana, ele vai pedir a água e ele vai dizer: se você soubesse com quem você está falando, você é que pediria a água. E é um diálogo interessante, porque o poço era o lugar do encontro, porque ali as pessoas então se encontravam para pegar a água, para também descansarem da viagem, tomarem água, darem de beber para os seus animais. Então o poço era este lugar de encontro inclusive esponsal, porque Jacó conheceu a esposa num poço. Então o poço também sinaliza este diálogo de um homem com uma mulher, que depois se flertam, se paqueram e depois se casam. No entanto que quando Jesus pede de beber à mulher samaritana, a mulher samaritana diz: como tu, judeu, vem pedir de beber a mim, uma mulher samaritana? Parece até que a mulher está dando um corte em Jesus. Parece que Jesus estava puxando uma conversa com ele, como se fosse um flerte. E o autor bíblico, ele quer ressaltar isso. Não é à toa que o primeiro sinal que Jesus vai realizar no Evangelho de João vai ser num casamento, onde ele vai transformar água em vinho. E justamente para isso Jesus veio. Jesus veio para restabelecer este casamento, este matrimônio que pelo pecado de Adão e Eva nós havíamos perdido. Esta união com Deus
pela nossa infidelidade. Então, nós temos na crucifixão, na Páscoa, essa restauração desse matrimônio que pela infidelidade foi perdido. E aí o diálogo vai continuar, e ela vai questionar onde é que nós vamos adorar, porque os judeus dizem que é em Jerusalém, os samaritanos aqui no Monte Garizim, porque existia essa divisão. Os judeus não aceitavam os samaritanos justamente porque eles construíram um templo próprio para si, não queriam se submeter a ter que anualmente ir a Jerusalém para adorar no templo, Deus no templo, e oferecer o sacrifício. E aí Jesus deixa muito claro: os verdadeiros adoradores não adorarão nem aqui, nem acolá, mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ou seja, porque em Jesus nós teremos unidos todas as nações da terra. Agora a salvação, a fé, não vem mais por uma nação. Eu não vou ser salvo porque eu sou judeu. Eu não vou ser salvo porque eu adoro a Deus no Monte Garizim, sou samaritano. Não, nós somos salvos pelo sangue de Cristo, no batismo, quando aderimos à pessoa dele, quando escutamos a sua palavra e nos deixamos conduzir por ela. É aqui que está a nossa salvação. Então, em Cristo Jesus e no batismo, nós temos a democratização da graça de Deus. Por isso que Jesus trava esse diálogo tão bonito com a samaritana, mesmo sendo um judeu, porque ele não veio para salvar os judeus, ele não veio para salvar uma única nação, mas ele veio para restituir a comunhão de toda a humanidade com Deus, e essa comunhão será restituída na Páscoa, que nós estamos nos preparando para celebrar, na sua paixão, morte e ressurreição. E a gente então faz essa experiência da Páscoa em toda a missa que celebramos e participamos, e no sacramento do batismo que recebemos. Por isso que eu não li o texto mais longo, né? Mas no texto mais longo é muito bonito, porque diz que a mulher, depois do diálogo com Jesus, ela vai deixar o cântaro no poço e voltar para falar de Jesus para o povo. Ou seja, ela foi buscar a água, mas depois que ela se encontrou com Jesus, ela deixou a água, porque ela realmente experimentou em Jesus esta água viva que jorra para a vida eterna. Quando a gente faz uma experiência profunda de Jesus, nós deixamos o nosso cântaro, ou seja, nós começamos a nos desapegar das coisas terrenas. Nós paramos de ficar reclamando como o povo no deserto. Nós escutamos na primeira leitura de hoje o povo brigando com Moisés: você nos tirou do Egito para morrermos de sede no deserto. E aí Moisés vai tocar a rocha com a vara, e da vara então vai sair água pura e limpa. Sabemos que até hoje os judeus, eles retiram água da implosão das rochas. Quem foi para Israel sabe disso. Então, quando a gente tem esse encontro, essa experiência profunda de encontro com Jesus, Ele que é essa água viva, a gente deixa de lado essa síndrome de reclamância, que nada está bom, que nada presta, porque em Jesus tudo adquire sentido, inclusive o nosso sofrimento, as nossas dificuldades. Então, ela vai
evangelizar, vai falar de Jesus. E depois os samaritanos vão conhecer Jesus, e o texto se conclui dizendo: agora nós não acreditamos por causa de você, nós acreditamos porque enxergamos nele esta fonte de água viva. Nós cremos e testemunhamos que ele é o Salvador do mundo. Veja que bonito. A mulher samaritana faz essa experiência de encontro, deixa o seu cântaro, vai falar de Jesus para os seus compatriotas, que depois se encontram com Jesus e fazem ele mesmo esta experiência de fé. Essa é a nossa missão como cristão. Não somos nós o centro. Nós precisamos conduzir as pessoas a fazer uma profunda experiência de Jesus. Nós que temos ele como esta água viva, como esta fonte de água viva, nós que cremos nele, professamos ele como nosso Senhor e Salvador, precisamos ajudar as pessoas a também fazerem esta experiência de encontro, não encontro conosco. O cristianismo é uma religião que está ligada a uma pessoa, a pessoa de Jesus. Ele é o nosso único Salvador. Por isso que às vezes tem pessoas que se decepcionam, que às vezes querem sair da igreja, porque muitas vezes colocaram a sua confiança, a sua fé num ser humano, numa pessoa, num pregador X, num padre Y. Não, nós somos apenas instrumentos. Aquele a quem a gente deve depositar a nossa confiança, aquele que é o nosso único Salvador e Senhor, é Jesus. É preciso que cada um de nós faça essa experiência. A igreja vai nos ajudar, a igreja é um instrumento, o padre é um instrumento, o pregador é um instrumento, a catequista é um instrumento, mas quem precisa fazer essa experiência somos nós. Porque se a gente depositar nossa fé nos homens, se a gente for fã de homens, um dia nós podemos nos decepcionar. Então, amados irmãos e irmãs, que neste tempo de quaresma, a gente possa fazer essa experiência da mulher samaritana, essa experiência profunda de encontro com Jesus, nosso único Senhor e Salvador, que Ele nos dê sentido, um sentido novo para a nossa vida, que a gente possa deixar os nossos cântaros para estarmos totalmente livres para servi-lo e para ajudar também outras pessoas a fazerem essa experiência de encontro amoroso com Ele. E esse texto não esgota aqui, vocês podem em casa ler o texto todo, dá para fazer um retiro espiritual, né? Então é muito bonito esse texto e faz nos lembrar também do nosso batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.